Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee definitivamente pegaram todos os fãs de surpresa lá no seu anúncio. Lá atrás, ainda em maio, quando todos esperavam um anúncio de uma nova geração. O grande pulo do gato da Game Freak foi fazer um remake para encerrar a geração atual. Muitos torceram o nariz, muitos não entenderam que não era bem um spin-off, muitos foram contra a ideia. E agora que, enfim, pudemos experienciar os novos jogos da franquia, está na hora de analisar Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee. Embora seus criadores não considerem o jogo um remake, é evidente que este jogo se trata de um pseudo-remake ou um Remake Plus, alguma coisa do gênero, de Pokémon Yellow, lançado em 1998 para o Game Boy no Japão e em 1999 para o Game Boy Color aqui no ocidente. Quase que como uma ironia do destino, tanto os originais quanto os novos jogos possuem premissas similares, trazer novos jogadores à franquia. Enquanto o Pokémon Yellow acrescentava elementos da série animada para poder atrair novos jogadores, o Let's Go busca também estes objetivos, trazendo os mesmos elementos, mas também reduzindo muitas arestas do que foi introduzido no decorrer destes 20 anos, aí, investindo numa experiência um pouco mais contida. Elementos populares como as Mega Evolutions, o Pokémon seguindo, o Pokémon Ami, o Refresh, retornam para poder dar mais ênfase na relação entre os treinadores e os Pokémon. Claro, além de tudo isso, também abraçaram os elementos do Pokémon GO para poder atrair essa fatia do público que havia se desconectado da franquia, mas retomou o contato após aquele boom de 2016 com o app novamente, enfatizando aí essa intenção de atrair vários subpúblicos dentro da franquia, né? As batalhas com os Pokémon selvagem abriram caminho para apenas a sua captura, algo que até então era uma quebra de paradigmas dentro da franquia. Decisões como essa e a ausência de outras mecânicas que adicionavam mais estratégia ao jogo deixaram parte dos fãs meio inquietos. Então é hora de falar sobre tudo que foi tirado, adicionado e se o jogo ficou bom ou não. Apesar do que muitos criticaram, Let's Go é sim um jogo muito bonito. Tem algum problema ou outro aqui e ali em algumas sombras do jogo, que parecem algumas texturas com menor qualidade, mas mesmo assim o jogo em si adapta muito bem a região de canto para o cenário 3D, assim como o Omega Ruby e Alpha Safira fez com Hoenn, seguindo até uma direção de arte bastante similar, mas com mais qualidade, resolução de imagem e tudo mais. Além disso, boas adições ao jogo são as pequenas cutscenes em momentos-chave de interação entre personagens, como a finalização lá do arco de Lavender Town e da Pokémon Tower. Isso e algumas outras adaptações de diálogos tornam a história de Kanto, que já tinha alguns furos nos originais, um pouquinho mais coerente, né, do que os jogos tratavam antigamente. Aliás, várias referências a Gold Silver e Heart Gold Soul Silver tornam também a experiência mais interessante. E aí, onde que tá o pessoal que criticava lá a ausência de referências a outros jogos, né? Mas algo que eu não gostei, no entanto, foi um pouco de preguiça nas animações de batalha de Pokémon. Eu sei que não é fácil fazer milhares de animações para todos eles, mas as movimentações que os Pokémon fazem ao dar os golpes é basicamente a mesma ali do 3DS. Alguma alternância entre duas animações, alguns saltinhos, etc. As animações dos golpes em si estão sim muito bonitas, é algo que a Game Freak sempre deu um pouco mais de destaque. Mas a dos Pokémon ficou um pouquinho abaixo da média ali, se a gente considerar um jogo de console de mesa, né, que é o que eles venderam para todo mundo. Já a música não tem muito o que falar, ela está simplesmente fantástica. O trabalho do arranjo orquestrado, né, feito pelo Shota Kageyama, faz jus aos originais e ao excelente trabalho executado nos demais jogos, atualizando as músicas originais compostas pelo Masuda melhor do que foi feito até em Fire Red e Leaf Green. Não há nada o que falar de negativo sobre as músicas. Os fãs antigos da franquia vão se deliciar de nostalgia e os novos poderão ter uma boa ótica sobre o sentimento que os primeiros jogos passavam. Na questão visual e de ambientação, todo mundo saiu ganhando. Claro, eu não vou fazer aqui um dossiê completo do jogo, né? Eu quero tentar condensar um pouco as informações nessa análise, então eu não vou dissecar sobre todas as mudanças feitas em Kanto. Eu quero focar um pouco mais nas mecânicas principais do jogo. Primeiro, a captura, né, que a gente comentou, ao invés das batalhas. Algo que a princípio até eu fui contra, hoje eu vejo com bons olhos. A mecânica em si é uma melhoria de Pokémon GO com o uso do Joy-Con. Ainda que em certos momentos o controle sofra um pouco de dificuldade de identificar os nossos movimentos. No modo portátil, com os Joy-Cons acoplados no Switch, a captura fica ainda mais intuitiva, com a mira sendo feita pela própria tela, enquanto as Pokébolas são arremessadas no centro do display ali,
ao pressionar o botão A. Ainda que o meu saudosismo aí goste de batalhas selvagens, esse novo método de captura ajuda a agilizar o jogo conforme você melhora nos arremessos. Não digo que poderiam substituir as batalhas selvagens, mas eles poderiam muito bem coexistir como métodos alternativos. Uma pena que nesse jogo não seja o caso, não são duas opções. A gente só pode capturar os Pokémon desse jeito. Outra característica vinda do Go é a ausência de encontros aleatórios no mapa. Felizmente essa é com certa vantagem a melhor introdução desse jogo. Visualizar e engajar encontros apenas com os Pokémon que você quer, ou mesmo fugir deles quando não queremos perder tempo, tornam o jogo muito mais divertido e dinâmico do que Pokémon Yellow foi. E com certeza, se isso não for levado para a 8ª geração, vai ser uma perda muito grande. Essas mecânicas ajudam muito nas duas outras grandes mecânicas inseridas nesses jogos, que são os combos de captura, né, os Catch Combos, e os Candies. Os combos podem eventualmente aumentar o ganho de experiência em batalhas, né? E com isso até aumentando as chances de encontrar Pokémons com IVs melhores e até os Shinies. E os Candies podem ser usados para incrementar os stats dos seus Pokémon, que também são recebidos através desses combos. Apesar aí de algumas pessoas acharem meio roubado poder aumentar os stats desse jeito, né, só colocando ali os Candies, esse sistema, né, os de AVs, né, os Awakening Values, substitui os EVs, né, os Effort Values, só que num viés ali um pouco mais casual, um pouco mais simples para o jogador entender e poder utilizar com mais facilidade. Vale ressaltar que esses valores das Candies são desativados nas batalhas online. Além dessas mecânicas, obviamente a conectividade com o Pokémon GO é uma adição muito interessante, além do modo 2 players, né, que também cria algumas possibilidades aos jogadores que possuem amigos, namorados, irmãos ou pessoas que estejam ao redor que queiram compartilhar da mesma experiência. Claro que quando a gente batalha contra um treinador, o oponente podia usar ali 2 Pokémon em batalha para não ficar muito desleal, mas é algo ali que dá até para relevar. Porém, as mecânicas novas relevantes meio que acabam por aí. Apesar de boas adições, o jogo retira elementos conhecidos da franquia aí há mais de uma década, como o Held Items e as Abilities. Ainda que eu ache que as habilidades não façam falta nenhuma no jogo, os Held Items poderiam sim estar presentes numa quantidade moderada. E novamente, o ciclo de dia e noite foi retirado. Parece até um hábito, né, da Game Freak. Outro ponto negativo é o modo online do jogo. A exclusividade do matchmaking com codiguinhos, assim como os do Pokémon GO para raids, é algo extremamente absurdo considerando que esse é o primeiro jogo de console de mesa de uma das maiores franquias da Nintendo. A ausência de uma friend list também é indefensável. Para finalizar aí uma listinha de problemas com o jogo, temos lá o mil exclusivo da Pokéball Plus, que é basicamente um cash grab, e o pós-game escasso também. Apesar dos Master Trainers serem sim uma boa ideia para aumentar a longevidade do jogo, ela meio que não justifica para o jogador casual investir tanto tempo assim, assim como numa Battle Tower ou uma Battle Frontier da vida. Apesar de diversos eventos in-game, como as rematches de líderes, o Red, Blue e a Green, alguns itens respawnando e tal, sejam sim interessantes, nenhuma área nova é liberada além da Cerulean Cave. Não é como se o jogo precisasse de áreas novas para ser bom. O jogo é excelente, porém ele poderia ser um pouquinho melhor, com um pouquinho só a mais. E tem também todo o lance dos iniciais serem roubadíssimos, né, com ataques especiais, IVs perfeitos e tudo mais. Muitos alegam que isso facilita o jogo, mas eu não vejo isso como um ponto negativo, uma vez que você não é obrigado a usá-los na equipe. Canto agora pode ser desfrutada sem a necessidade de HM Slaves, com liberdade total para montar times e tudo mais. O jogo não pega tanto assim na sua mão como os demais jogos da 7ª geração, e eu mesmo tive que até parar umas 2 vezes para fazer um pouquinho de grinding para não sofrer muito nos ginásios, mesmo com o meu Pikachu hiper bolado. Ao meu ver, este é um grande acerto do Let's Go, ele permite que o jogador monte a sua própria jornada no seu tempo. Você quer upar bastante e ter menos dificuldades? Toma aqui os CAD bônus. Você quer ter uma experiência mais difícil? Só não sair capturando os Pokémon aí à torta e à direita e lute só com treinadores. Afinal, fugir dos Pokémon selvagens é mais fácil do que nunca agora. Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee são experiências únicas. O jogo teve a ousadia de retirar elementos que me fizeram duvidar se eu gostaria dos jogos, e ainda assim a Game Freak conseguiu me surpreender. É estranho pensar que, mesmo após tanto tempo aqui, esse jogo me fez repensar o que eu gosto na franquia.
Há um bom tempo que eu não só me divertia jogando Pokémon, sem grandes propósitos. Pegando videogame antes de dormir e andando pela região, interagindo com meus parceiros, capturando alguns Pokémon e ganhando algumas insígnias. Toda essa simplicidade me fez entender mais dos motivos pelo qual eu comecei a jogar e pelo qual eu continuo há tanto tempo na franquia. E eu sinto honestamente que a Game Freak também entendeu algumas coisas voltando às raízes. Às vezes menos é mais. Talvez também seja o meu lado nostálgico falando mais alto. Pokémon Red e Pokémon Yellow foram, afinal, os meus primeiros jogos na franquia. E retornar para Kanto agora no Nintendo Switch foi sim uma experiência inesquecível para mim. O jogo, claro, não é perfeito. Ele tem diversos problemas. Seria muito melhor se pequenas coisinhas estivessem presentes. E eu não digo nem de espécies de Pokémon ou habilidades, etc. Mas eu consigo apreciar o jogo do jeito que ele é, mesmo com essas falhas. E eu vou rejogá-lo muitas e muitas vezes. Também compreendo que jogadores mais novatos, que não possuem esse mesmo apego pelos primeiros jogos como eu, não terão a mesma experiência. Tendo isso em mente, eu realmente acredito que o jogo não valha o full price vendido. Para os iniciantes e para os recém-chegados do Pokémon GO, será definitivamente um jogo divertido em alguns aspectos. Para os jogadores casuais e intermediários, será divertido por outros motivos. Para os mais competitivos, pode ser aí um frescor, mas ele definitivamente ressoa mais com os fãs da primeira geração. Agora nos resta ver se esses jogos trouxeram alguma lição à Game Freak. O que pode ser aproveitado e o que será descartado no futuro, só nos resta esperar por 2019.